Gente, como eu falei aí anteriormente, esse slide ainda vocês não possuem, tá? Mas eu vou colocar lá, porque vai ter mais informações ainda, tá? Nós teremos mais informação ainda sobre esse slide, sobre esse conteúdo, tá? Mas aí, quem chegou agora, pega aí caneta, ou lápis e papel, fazer continha rápida aqui, tá? Nós iremos precisar aí. Então, gente, quando pensa-se em capacidade produtiva, algo nesse sentido, então a gente tem que pensar numa relação, né? Por exemplo, o que cabe dentro de um determinado conteúdo? Por exemplo, qual que é a capacidade desse copo? Qual que é a capacidade desse galpão? Né? Ok, então ele tem uma capacidade de 200 ml. Agora, o que nós temos que entender? Né? Quanto tempo fica o 200 ml dentro desse copo? Tá? Então você pensa numa linha de produção, você pensa num almoxarifado, igual está aí, qual a capacidade desse galpão, ou numa produção, e aí qual que é o tempo de capacidade? Porque o tempo de capacidade não é eterno, né? Pensando nessa questão de bens e serviços, né? Então, se pensar numa empresa, né, ela não está mais na era de Taylor que fica produzindo e colocando no estoque. E lembrando que, mesmo assim, tinha que sair, né? Então, eu tenho que pensar que capacidade é a quantidade que se pode colocar em um determinado espaço físico. Beleza? Né? Essa imagem aí tem a ver com alguém aí? Não, né? E aí eu começo a verificar a importância desse sentido, tá? Então, qual que é o meu espaço físico? O que cabe dentro desse espaço físico, tá? Como que eu vou colocar as coisas dentro desse espaço físico, tá? E se os produtos estocados, né, no galpão não permanecessem mais que uma semana? Lembra que eu falei? Então, alguns produtos ou alguns serviços, né, então tem uma rotatividade, né? Pensando mais em produtos, bens, né, gente, que é mais estocado, pensando nesse sentido, tá? E aí, pensando nessa relação, né? Tá. Vai ficar quanto tempo? Quantas horas? Quantos minutos? Né? Então, eu penso que eu tenho que agregar valor dentro daquele espaço com relação ao tempo utilizado. Então, a capacidade de operação é o nível máximo de atividade de valor agregado em um determinado tempo ou período de tempo, que o processo pode atingir. Aí, gente, nós estamos falando sobre condições operacionais normais. Nós não estamos falando de algum problema que pode acontecer aí, tá? Igual agora, né? Demissão, né? As pessoas estão demitindo. Então, isso vai impactar muito em relação a gente pensando nessa questão do armazém, do galpão, de uma linha de produção, tá? Então, a gente pensa que a gente vai acondicionar, que vai colocar, que vai usar por um determinado período de tempo aquele espaço. Então, se você pensa no maquinário, então ele está ali numa linha de produção, está sendo operacionalizado, ele vai ser utilizado por um determinado período. Isso está claro para você, gente? Bacana. Não, agrega valor. O estoque ele é um valor parado desde que a gente vai falar isso na frente. Ele é parado quando? Por que ele é parado? Desde quando? Da produção de qualquer estoque. Por que ele é parado? Por que o estoque da sua casa? Por que o estoque da sua casa aí, né, é parado? Vamos imaginar lá que você tem lá macarrão, feijão e arroz. E aí, por que ele está parado? Está esperando uma demanda, está esperando ser feito, né? Então, por um determinado período. Aí você tem que entender a demanda, o período da sua demanda, tá? A gente vai falar isso bem à frente dentro dessa disciplina ainda, tá ok? Então, eu começo a verificar, por exemplo, esse exemplo aí, tá, gente? Caneta aí, calculadora aí na mão, tá? No armazém, pode estocar fisicamente 20 toneladas de um determinado produto.
Esses produtos permanecem em estoque por um período de 5 dias. Tá vendo aí, Eduardo? Maria Eduarda? Né? Então, eles estão... Oi. Autorizar aqui. Tá. Pronto. Ei, Maria Eduarda, você viu aí a questão do estoque, né? Então, ele vai ficar, né, são 20 toneladas de um determinado produto, ele vai ficar no estoque por um período de 5 dias, tá? Por um período de 5 dias, tá? Então, qual a capacidade mensal do estoque no armazém, de estoque do armazém? Qual a capacidade mensal de estoque do armazém? Ok? Tranquilo aí, gente? Só vou fazer passo a passo, eu peço paciência para quem já fez a conta aí, tá? É só para a gente ilustrar para as pessoas entenderem um pouquinho, tá ok? Então vamos lá. Então, eu tenho que pegar pontos aí. Então, o que o armazém está estocando? 20 toneladas. Ah, tá. E qual que é o período que essas toneladas vão ficar? Tem um microfone aberto aí. Qual que é o período que essas 20 toneladas vão ficar dentro do estoque, dentro do armazém? 5 dias. Então, eu começo a brincar. 20 toneladas dividido por 5 dias é igual a 4 toneladas por dia. Tá ok, gente? Mais ou menos isso. O que acontece? Ele tem já essa rotatividade. Se você pensar hoje tem muitas empresas que não tem o armazém. O armazém é fora da empresa. Fica dentro... Tem um microfone aberto aí, gente. Não, que isso. A gente entende, fica tranquilo, tá? 20 toneladas, 5 dias. O que ele está falando? Que há uma capacidade de 4 toneladas dia, tá ok? De um determinado produto. Então, o que ele está falando? Se a capacidade diária é de 4 toneladas dias, logo por mês teremos. Porque ele está perguntando qual a capacidade mensal do estoque, né, desse armazém. Tá? Então, se eu tenho 4 toneladas por dia, né, e aí eu terei o quê? Logo por mês teremos uma capacidade de 4 toneladas. Se eu estou falando por mês, aqui está em dia, eu calculo 30 dias. Né? Lembrando, né, questão comercial, né, gente? É o mais utilizado, tá? Então, período comercial mensal em dias aí, 30 dias, tá? E aí, simples, né, gente? Cortei os dias, né? Aí eu tenho 120 toneladas mês, tá? Então, o que comporta de produtividade nesse armazém? 120 toneladas mês. Não adianta eu colocar 121, 122. Isso tá claro para vocês, gente? Tá? Então eu tenho que entender a minha capacidade produtiva, mais ou menos. As pessoas fazem compra, tem pessoas que fazem compra mensal, quinzenal. Isso vai de acordo com a necessidade da empresa, vai de acordo com a necessidade da casa, né? Da quantidade de pessoas, do tipo de cultura que tem na casa, né? Então tem que comprar carne por 30 dias, mas ela tem que ver a capacidade de estocar essa carne dentro da geladeira, o tamanho da geladeira dela. Tá claro isso para vocês? Bacana. Qualquer dúvida, falem aí, viu, gente? Então, olha aí, ó. Tá? Uma fábrica de sapatos é capaz de produzir 30 pares por hora. A fábrica funciona 6 dias. A fábrica, não discutam não. A fábrica funciona 6 dias por semana. E o tempo diário disponível para a produção é de 10 horas. Qual a capacidade semanal de produção da máquina? Façam o cálculo aí, por favor. Aceito.
Gente, eu estou utilizando essa questão de aceitar aí por questões de segurança, tá bom? Tá? Tem o show que está aguardando. Por que ele está aguardando? Alguém sabe me falar? Ué, mas eu aceitei aqui ele agora. Admitir. Espera aí que estou tentando admitir. Ué, não está indo, né? Hã? Ele entrou. Joia. Ô! Aí a pergunta na tela aí, voltou. Uhum. Ok. Você achou quanto, gente? Ok. 1.800. Quem aí chegou agora não viu o primeiro exemplo aí? Vanúzia, mais alguém? Mais alguém não viu? Vanúzia, vamos voltar lá só um pouquinho, tá, gente? Peço esse tempo aí para você. Primeiro nós conceituamos a quantidade a capacidade, é a quantidade que se pode colocar em determinado espaço físico, tá? Então a gente imagina o seguinte, que eu tenho um espaço físico, mas eu tenho que agregar valor dentro desse espaço físico, ou seja, né? As coisas irão ficar dentro desse espaço físico, tá? Principalmente os bens, né? Dentro desse espaço físico por um determinado período, por um período de tempo, tá? Então eu tenho que entender essa minha capacidade produtiva, minha capacidade, na verdade, né? Eu tenho que entender que essa minha capacidade, ela tem que agregar valor, tá? E aí nós falamos sobre um armazém, que ele consegue armazenar 20 toneladas, né, de um determinado produto e num período de 5 dias, tá ok? Então ele consegue armazenar 20 toneladas no período de 5 dias. A pergunta é quanto que ele consegue fazer, qual que é a capacidade mensal de estoque desse armazém. Lembrando que é dessas 20 toneladas desse produto. Tem armazém que tem produtos diferentes, tá ok, gente? Se você for na Tambasa, a rotatividade de vários produtos, então eu vou ter vários cálculos, várias ações para cada produto, tá, gente? A gente tem que lembrar disso. A gente está falando de uma coisa assim bem retilínea, bem tranquila, né? No sentido de ser só um produto dentro do armazém, tá? Mas tem armazéns, né? Tem locais que são estocados vários tipos de produtos, né? Então, cada tipo de produto vai ter um período e vai ter e ele vai ter que entender essa gestão, tá? Então, aí nós vimos que 20 toneladas dividido por 5 dias é 4 toneladas dia, né? Então, se 4 toneladas dias, então eu consigo verificar que 4 vezes, eu quero saber o mês, está em dia, então eu multiplico por 30, não é isso? Multipliquei por 30, cortei os dias, eu tenho 120 toneladas mês. Ficou claro aí para você, Vanúzio? São dias comerciais. Você trabalha com 30 dias comerciais. Você recebe seu pagamento independente de você ficar final de semana em casa. Tem o descanso remunerado. Na empresa, a mesma coisa. Você faz um contrato. E toda empresa comercial, né, ela trabalha em cima dos 30 dias, tá ok? Ele pode falar com você, fornecedor é diferente, fornecedor pode falar 7 dias úteis, 15 dias úteis, tá ok? Para te entregar o produto. Mas para pagamentos, né, para você fazer valor comercial, é 30 dias que se trabalha, tá bom? Nada. Você trabalha no banco, não é isso? Quem que é que perguntou então? Karine? Ô, Juliana? Não? Então, Juliana, então você trabalha assim com o mês comercial com 30 dias, tá? Ficou claro? Ah, bacana, bacana. Então, o exemplo 2 aí, a Jenny achou 1.800.
Mais alguém achou esse valor? Ou ninguém fez? A Jenny. Não foi não? Foi quem? Eu quem? Tá longe. Eu quem? Ah, foi Karina? Parabéns, palmas. Hein, Karina Andrade? Então, 1.800. Mais alguém achou? Então tá. Então, vamos lá. A gente começa a verificar aí, gente, a seguinte questão. Então, uma fábrica de sapatos, aí eu vou lá e pego. Eu estou passando passo a passo, tá, gente? Para facilitar algumas pessoas, outras que não fizeram a conta, tá? E também para ser didático. A fábrica funciona 6 dias por semana, então já sei que ela funciona 6 dias por semana. E o tempo diário disponível para a produção é de 10 horas. São duas informações importantes para esse primeiro momento aí, tá? Então, ela quer saber qual a capacidade semanal de produção da máquina. Então, para isso, eu preciso achar a semana aí em horas, tá? Então, eu vou ter 6 vezes 10, não é isso? Corta aqui. E aí eu começo a verificar que logo teremos 60 horas na semana. Ok, então já sei que tem 60 horas na semana de disponibilidade aí, né, de produção, e ela consegue produzir 30 pares por hora. Então já começo a verificar 30 pares vezes a disponibilidade que tem na semana, tá ok? Por hora, tá? Qual que é o valor que eu vou chegar nisso aí, né? Então eu tiro aqui, tá? 1.800 pares na semana, tá? Então, o que ela está falando, né? Que a capacidade semanal de produção daquela máquina é 1.800 pares na semana, tá? No mês eu multiplicaria por quanto aí? Hein, gente? Por 4. Ok, tranquilo. Ficou baixo o áudio de vocês? Ah, melhorou. Oi? Isso, tá? Então, o que é aí, Maria Eduarda? A capacidade produtiva está relacionada com a demanda, beleza? Aquilo que nós falamos lá no início. Então, por isso, eu tenho que conhecer a demanda. Então, conheça a sua demanda. Vocês estão lá nos jogos, vocês têm que conhecer a demanda aí do produto lá que vocês estão utilizando. Vocês vão ter que fazer previsões para a sua demanda, tá? Então, vocês têm que conhecer, vocês devem conhecer, ou terão que conhecer a demanda de vocês, e conhecendo a demanda, eu vou trabalhar em cima de previsão, tá? Agora, quanto mais exatas forem, sem dúvida nenhuma, né? Quanto mais chegar mais próximo dessa demanda, é o melhor que está tendo. Porque a gente está falando também, gente, de demanda padronizada. Mas a demanda, muitas vezes, principalmente em determinados produtos ou serviços, ela tem uma questão de sazonalidade, né, gente? Ela muda. E eu tenho que estar atento a isso. Por isso que eu tenho que fazer previsão, tá? Pensar no sorvete, não é isso? Né? A máscara, por exemplo, hoje, álcool gel, né? Então, mudou essa demanda, esse cenário, né? Às vezes você não vai ter a capacidade produtiva para colocar isso no mercado, né? Então é importante a gente entender. Ela consegue produzir 1.800 na semana. Então não adianta você forçar ela para produzir mais. Agora tem outra fórmula para que eu possa, eu fechei um negócio com alguém, ok? Fechei um negócio com alguém. Minha capacidade de produção de pares, né, é 7.000 e quanto, Aline? 7.000 e... 7.200, ok. Então, você sabe que no mês você só consegue produzir 7.200. Mas você pegou, né, aí uma demanda aí de produzir mais 4.000. Acrescentar mais 4.000 nesse mês seu aí. E aí? Como é que você vai fazer?
Expandir? De que forma? Quem sabe? Colocando, mas a capacidade da máquina não tem jeito. Você pode colocar 30 pessoas lá, ué. E aí? Investir em comprando mais maquinário? Ok. O que mais, gente? Gente, pensa o seguinte, se eu comprar mais maquinário, eu tenho que mexer no layout da minha planta, ou seja, na minha fábrica, concorda comigo? Mais maquinário gera custo, concorda comigo? Mexer reforma é outro custo, uma despesa aí que eu vou ter de reforma, algo nesse sentido. Concordam comigo? E se eu terceirizar, será que não fica mais fácil? Se eu terceirizar a linha de produção, talvez eu não vou ter que expandir, talvez eu vou fazer uma boa negociação. O que eu tenho que verificar na terceirização? Legal, quem está falando? Silvana. Silvana, é isso mesmo. O que acontece? Eu tenho que verificar se a prestadora, a quem vai prestar o serviço, a quem que eu vou fazer a terceirização, está com a mesma qualidade que eu tenho para oferecer para o meu cliente. Tá? Nós começamos a verificar, por exemplo, se você for lá quer ser um fornecedor da Fiat, você tem que ter ISO. Se você não tiver ISO, você não faz parte. Então você começa a criar alguns padrões, alguns indicadores, alguns KPIs para que possa trabalhar. Oi? Tá claro isso para você, gente? Vamos comprar aí o voucher aí, como é que é o esquema aí, gente? Do voucher, do dinheiro. A capacidade produtiva está relacionada com a demanda, por isso, né, nós já falamos, temos que conhecer a demanda, tá? E aí, gente, na próxima aula, nós vamos entender que existe capacidade para o projeto, aquilo que eu idealizo, tá? A capacidade efetiva, aonde eu começo a verificar que existe, ela vai ser menor que a capacidade do projeto. Eu idealizei algo no projeto, tá? Mas minha capacidade efetiva, aí eu tenho que levar em conta perdas planejadas, tá ok? Nós vamos falar detalhadamente sobre isso na nossa próxima aula, tá? E temos aí a capacidade real, o que de fato eu consigo utilizar da minha produtividade, tá? Então na próxima aula, oi? Não, próxima aula. Nossa aula, sexta-feira é feriado, a nossa próxima aula é quarta-feira. Tá certo? Então nós começamos a verificar que nós já falamos um pouquinho sobre o projeto, né? Então o projeto idealiza algo, né? A importante a comunicação entre os atores ali com relação ao projeto, né? Nós até falamos, né, com relação ao projeto funcional, né, para o processo, para o projeto, desculpa, para matriz ou para o processo. Então é interessante a gente entender isso, tá? Então eu sei que eu tenho que fazer um cálculo da minha capacidade de projeto, o que eu estou idealizando, e trabalhar com a minha capacidade efetiva e verificar qual que é a minha capacidade real para se trabalhar. Tá claro isso, gente? Beleza. Então, o que nós estamos abordando e vamos abordar na próxima aula é referente a medidas de capacidade, tá? Vamos aceitar aqui. É o Mike. Pronto.
Sala cheia, hein, galera? Isso é bom. Bom, gente, alguém tem alguma dúvida sobre o que foi abordado hoje? Não, a Mariana não me passou nada ainda não, tá? Então, assim, as provas provavelmente ela vai ter um formato aí de se fazer, tá? Vamos aguardar que vai acontecer, né? Tranquilamente, né? Sem que ninguém fique prejudicado, tá? Isso é certo, tá? Eu não tenho como te responder isso, a Mariana ainda não passou essas questões, né? Eu tenho que verificar no cronograma. A gente é programado a nossa para agora, em abril? Era em maio, né? Então é essa questão mesmo, tá? Aí a gente trabalhar essa relação aí de agora esperar, na verdade, essa orientação. Me parece que infelizmente eles tentaram migrar por Moodle, mas não deu certo, mas já estão com outro sistema, que eu acredito que até esse final de semana, todo mundo, os alunos, os professores, já estejam migrados nele, tá ok? E todo o material vai ficar lá, e acredito que lá iremos conseguir fazer a nossa prova. Mas eu não quero falar nada sem a informação oficial, tá ok? Tá? Mas nós estamos trabalhando para que ninguém fique prejudicado e que aconteça a prova de maneira saudável, tá? Mas eu já dei a VA, beleza? Coloquei 10 questões no Google Classroom, né? Então, tem que responder. Espera aí.